Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Muito bom dia. E aí, a Copa do Mundo está em andamento, agora chegando na fase decisiva, jogos que são eliminatórios. É empolgante, é emocionante ver a Copa do Mundo. Eu acompanho e gosto da Copa do Mundo desde 1970, quando eu acompanhei junto com meu pai, eu estava com 9 anos de idade, acompanhei a grande final da Copa do Mundo lá no México, Brasil e Itália, e o Brasil sagrando-se tricampeão mundial. Nós somos de Combia, não Betoque, cidade vizinha aqui de Vitor Grefe, para conferir aquele jogo, aquela grande final. E a partir dali eu me empolgo com a Copa do Mundo e procuro sempre acompanhar. E a Copa do Mundo, né, falando para vocês, não é somente um jogo de futebol, não é somente um torneio futebolístico. A Copa do Mundo é a história de cada país que está ali envolvido. Na hora de cantarem o hino, como emociona a gente, os jogadores cantando, a torcida vibrando, porque o hino carrega uma história importante de cada país, as suas lutas, as suas conquistas, as suas dificuldades. O hino conta tudo isso quando ele é entoado, por isso se canta com empolgação e com animação. Então, Copa do Mundo não é somente o futebol, Copa do Mundo é a história de cada país. Confira só comigo aqui, ó. No dia 25 de novembro aconteceu o jogo entre Inglaterra e os Estados Unidos. Cara, que jogo importante historicamente. Quanto peso histórico tem este jogo? A Inglaterra, o país colonizador, os Estados Unidos, o país colonizado. A Inglaterra, lá em 1620, através do navio Mayflower, trazendo os primeiros peregrinos ingleses que vieram para cá em busca de uma nova pátria, em busca de uma nova terra, de um novo país, fugindo dos problemas e das dificuldades que enfrentavam lá na Inglaterra. Colonizaram e vão formar os Estados Unidos. Surgiram a partir daí aquelas 13 colônias, sabe disto? Colônias do norte, do centro e do sul. Essas 13 colônias se uniram e em 1776, no famoso dia 4 de julho, declararam a independência. Uma guerra importante, uma guerra imponente. Os Estados Unidos contaram com a ajuda da França, grande inimiga da Inglaterra, e conquistaram a sua independência. Dia 4 de julho de 1776, eles criaram a Declaração da Independência. Você conhece? Conhece, veja que importante que é essa declaração, tornando assim a primeira colônia americana a ficar independente, estimulando assim outras colônias a também ficarem independentes. E começa esse grande processo de independência das colônias americanas. Então vejam bem, a Copa do Mundo traz essa história. Isso que é bacana e isso que é o emocionante. Outro grande jogo, no dia 23 de novembro, a Alemanha enfrentando o Japão. Cara, quanto peso histórico tem a história desses dois países. Esse jogo de futebol foi importante por causa do resgate histórico. A Alemanha e Japão promoveram a Segunda Guerra Mundial. Eram países imperialistas que buscavam conquistar terras de outros países e provocaram a Segunda Guerra Mundial. Os dois lutaram juntos, o mundo enfrentando esses dois países. Uma guerra importante, uma guerra imponente, uma guerra de grandes destruições, de muitas mortes, foi a Segunda Guerra Mundial. Esses dois países lutaram juntos nesta Segunda Guerra Mundial. Veja a importância disto, veja que peso histórico tinha aquele jogo de futebol. E agora, mais recentemente, ontem, por exemplo, Inglaterra enfrentando o Senegal. Olha a importância desse jogo. A Inglaterra, o país colonizador, o país imperialista, a Inglaterra que viveu a revolução industrial que vai transformar a economia dos países, vai iniciar o capitalismo industrial. Foi a Inglaterra a promotora disto. Quantas terras conquistadas, quantas invasões. E o Senegal, um país da África, quanto sofrimento a África passou na época da colonização. Sua gente, o seu povo, tanto senegaleses quanto tantos outros povos africanos arrancados da sua terra, levados para outras áreas. A América, por exemplo, que recebeu o maior número de pessoas que vão trabalhar como escravos, os africanos arrancados de suas terras, as suas aldeias invadidas, para tirarem de lá sua gente e levarem para outras áreas para o trabalho como escravo. O que sofreram esses povos africanos.
E que jogo, então, importante que traz esse resgate histórico. A escravidão, quanta maldade, quanta coisa ruim a escravidão promoveu com essa gente, com esse povo africano. Outro jogo importante, França enfrentando a Polônia, também aconteceu ontem, jogo eliminatório. A França, que viveu a grande Revolução Francesa, que vai conseguir acabar com o absolutismo, regime político de autoritarismo que vivia-se na Europa. A França viveu a Revolução Francesa, que vai mudar o mundo. É a Revolução Francesa que faz uma interrupção da Idade Moderna para começar a Idade Contemporânea. Veja a importância dessa revolução. O jogo da França resgata essa história. E o hino francês, como é bonito, marcha, marcha, né? Enfrentando seus inimigos. Isso ocorreu durante a Revolução Francesa. Veja a importância disto. E a Polônia que teve sua terra invadida, teve seu estado invadido, né? Lá em 1939, começando a Segunda Guerra Mundial. Então, olha que peso histórico tem isso. Esse jogo, que peso histórico tem. E hoje, gente, vamos viver a história do Brasil. O Brasil, mais uma vez, jogando na Copa do Mundo, hoje enfrentando a Coreia. Que importância tem esse jogo? O Brasil com alguns problemas hoje, protestos pelo país inteiro, protestos que questionam uma eleição, um ato democrático. Isso eu não estou entendendo muito bem por que isso está acontecendo, por que desses protestos. O Brasil que vive hoje alagamentos importantes, cidade de Santa Catarina, por exemplo, sendo destruídas por alagamentos importantes, um desequilíbrio ambiental muito forte. Estamos preparados aí para viver um novo Brasil a partir do ano que vem? Essa é a nossa esperança de um Brasil novo que pode nascer. Então, na hora de cantarmos o hino, hoje neste jogo, vamos, claro que com certeza, pensar nisto, no Brasil novo que está vindo. É isso que nós queremos. E depois a questão de enfrentar a Coreia do Sul, que viveu uma guerra importante contra seus irmãos na Coreia do Norte. A Guerra da Coreia, quanta destruição, quanta morte, quanta coisa ruim aconteceu na Guerra da Coreia. Então são pesos históricos nestas disputas de futebol pela Copa do Mundo. Então veja bem, a Copa do Mundo não é somente um torneio de futebol. A Copa do Mundo também é a história de cada país. Confira comigo hoje. Vamos acompanhar a hora de cantar o hino de cada país. Como isso é bonito, como isso é empolgante, como isso emociona a gente. Valeu, amigos! Uma ótima Copa do Mundo para todos vocês.